E a gente começa esta edição de hoje aqui, direto do Parque Nacional, que completa 50 anos. Eu estou num lugar conhecido como Ilha da Meditação e a gente vai conversar agora com o repórter Leonardo Ribeiro, que está em outro ponto do parque. Ele está na área das piscinas, um dos locais mais conhecidos aqui do Parque Nacional de Brasília. Leonardo, bom dia para você. Qual é a história dessas piscinas aí do parque? Oi Flávia, bom dia a todos. Muita gente conhece o Parque Nacional por causa das piscinas. E essa aqui em que nós estamos, a Piscina Velha, é chamada também de Piscina da Pedreira. Ela tem uma história que começa antes mesmo da criação do parque. Isso porque daqui foram retiradas as pedras usadas na construção de Brasília. Por isso esse apelido de Pedreira. E foi durante essa retirada das pedras que as minas ficaram mais evidentes e a piscina começou a se formar. No entanto, é preciso deixar claro que o Parque Nacional não é só isso, só essa área conhecida também como água mineral. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações e para mostrar que o Parque Nacional é muito mais do que isso. Flávia. Obrigada, Leonardo. Bom trabalho para você. E quem acompanha a gente hoje aqui no Parque Nacional é a comentarista de Urbanismo e Meio Ambiente, a Mônica Veríssimo. Bom dia, Mônica. Qual a importância desse parque tão grande para Brasília, para todo o Distrito Federal? Ok, bom dia. O Parque Nacional, a importância dele, eu acho que é um serviço ambiental importante que ele dá exatamente em relação, primeiro, do ponto de vista do lazer, como foi colocado pelo Leonardo, né? Uma área conhecida como água mineral. Segundo, do ponto de vista da água, 25% de toda a água que a CAESB retira para abastecimento vem daqui do parque, uma água de excelente qualidade. E o terceiro ponto é em relação à biodiversidade. O Parque Nacional representa 7% do território, mas possui a maior área de cerrado contínuo de todo o DF. Ok, daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais então. Okay. Mônica, obrigada. E o parque foi criado um ano depois da inauguração de Brasília. Mas o que muita gente não sabe é que a história do parque começa quase 300 anos antes. Agregar a capital à natureza já estava nos planos de construção da cidade. Mas a criação do Parque Nacional de Brasília não foi ideia de Lúcio Costa, e sim de um grupo de paisagistas encarregados de deixar a cidade mais verde. O parque, uma das mais importantes unidades de conservação do DF, foi criado um ano depois da inauguração de Brasília. O parque tem 42 mil hectares e abrange Brasília, Sobradinho, Braslândia e Padre Bernardo, em Goiás. Menos de 1% da área é aberta aos visitantes. O restante é para pesquisa e conservação. Armindo é o mais antigo funcionário em atividade há 40 anos. Chegou a morar dentro do parque por 26 anos, nessa vila, junto com 70 servidores. A vila já não existe, mas ficaram histórias para contar. Era nós que cuidava do parque. Tá? Nós tínhamos Jeep Inver, era cavalo que a gente andava, fiscalizando aí. Eu só tive um susto uma vez com a jaguatirizinha, a onçazinha. Armindo é fiscal do parque, mas no passado foi pedreiro. Ajudou a construir as piscinas de água mineral, que recebem até 3 mil visitantes por dia. Primeiro começa pela aquela lagoazinha, a gente construiu. Aí depois fomos para a piscina nova, que ali também era um brejo. Foi milhões de caminhão de pedra que nós colocamos ali. Além de ser uma espécie de santuário do Cerrado, o Parque Nacional de Brasília também preserva uma parte da história do Brasil. A estrada que hoje liga a Piscina Nova à Piscina Velha guarda a história. Esse é um dos caminhos mais antigos do DF. Por aqui passava a Estrada Real, que ligava o interior do país ao litoral da Bahia, para onde eram levados ouro e escravos há quase 300 anos. Quase meia hora de carro e chegamos a uma das áreas do parque fechadas ao público. No chão, vestígios do século XIX, marcas da passagem dos carros de boi impressas no chão vermelho do Cerrado. Mas a estrada é ainda mais antiga. Urbano do Couto Menezes é uma estrada que presta homenagem ao bandeirante. Essa estrada é uma das estradas mais antigas dentro do Distrito Federal. Deve remeter realmente a esse período do século XVIII, 1740, 1730.
História, natureza, o Parque Nacional de Brasília preserva também a paz dos frequentadores, como Consuelo. Há 30 anos, o parque é o espaço predileto para esporte, lazer e meditação. Desde que eu era criança, minha mãe trazia nós, os filhos, para cá, para passear. Depois, com o tempo, me casei, tive filhos e trouxe os meus filhos para cá. E hoje, eu venho com minha neta. Acho que é um privilégio, morador do Distrito Federal, ter um espaço tão lindo e tão próximo da nossa residência. Conosco também aqui o chefe do Parque Nacional, Almauri de Sena Mota. Bom dia para o senhor, muito obrigada pela presença do senhor aqui com a gente. Qual foi a maior conquista nesses 50 anos de parque? Bom dia, é um privilégio para todos nós, né, poder completar esses 50 anos. Eu acredito que o Parque Nacional de Brasília é ter conseguido, tão próximo da capital federal do nosso país, manter uma área tão representativa do bioma mais ameaçado que nós temos, que é o Cerrado brasileiro. Então, todo o trabalho que tem sido feito, né, pelos gestores do parque, atualmente pelo ICMBio, tem conseguido fazer com que essa área consiga se manter com uma biodiversidade respeitável, mantendo as espécies ameaçadas que aqui vivem, ainda sobrevivendo, ainda com expectativa genética boa. Isso para nós é o maior ganho. Além de estar ofertando para a sociedade brasiliense todas essas características que uma área protegida pode trazer, como melhor qualidade de vida, representada aqui pela água principalmente, qualidade de água. Ok, muito obrigada. E a gente vai conversar também com o presidente do Instituto Chico Mendes, o Rômulo Barreto Melo, que também acompanha essa edição especial do Bom Dia DF. Bom dia para o senhor. Ele falou das conquistas dos 50 anos, né? E daqui para frente, os próximos 50 anos, é muito importante a preservação desse parque. Bem, bom dia a todos. Primeiro, nós temos aí 50 anos de realizações que colocam o parque na situação de das unidades de conservação consolidadas no país. Mas mesmo assim nós temos mais 50 anos, nós estamos numa área praticamente urbana já, a cidade já está em volta do parque, então o grande desafio do parque para os próximos 50 anos é sobreviver com uma unidade de conservação importante e ter esse cinturão urbanizado no seu entorno. Essa compatibilização é o grande desafio de Brasília com o nosso parque nacional. Um trabalho difícil. É um grande desafio, é um trabalho difícil que vai requerer muito diálogo entre o parque, a sociedade e as lideranças políticas locais para que a gente possa atingir nossos objetivos. Ok, muito obrigada. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com o senhor novamente. Obrigada. E com a gente também o diretor de Política de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, o Mauro Pires. Muito obrigada pela presença. Como garantir, então, essa preservação? A gente sabe também que o Parque Nacional já passou por vários incêndios enormes. Como garantir a preservação daqui? Aqui tem que ter a implementação. Aliás, o parque já tem uma implementação, é uma das unidades mais organizadas, né, dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, o que nós precisamos é do engajamento da população para defender essa área e defender também o entorno. Acho que esse é o grande desafio que a gente tem para todo o bioma cerrado. É um bioma que tem poucas áreas protegidas, então isso aqui é importante porque são poucas áreas como essa em toda a região e é um bioma bastante ameaçado. Então conservar essas áreas protegidas, isso traz um benefício para a biodiversidade, para o meio ambiente, mas sobretudo para a população humana. Ok, muito obrigada. O Bom Dia DF de hoje é especial. Nós estamos ao vivo no Parque Nacional de Brasília, que comemora 50 anos. Mas toda essa riqueza natural é ameaçada pelo crescimento urbano, por incêndios e pela invasão de plantas e animais de outras regiões. De longe, o verde é cor predominante. De perto, é possível ver que em algumas áreas do Parque Nacional, essa é uma falsa impressão. A vegetação ainda guarda marcas do último grande incêndio, ocorrido no ano passado. Mais de 15 mil hectares foram queimados. Foi um desespero. O Cerrado tenta reagir, mas ainda vai levar um tempo para que seja recuperado. É até difícil imaginar que todo esse estrago foi provocado pelo descuido de um chacareiro. Um desses grandes incêndios aconteceu na parte noroeste da unidade, na parte nova da unidade. Foi feita uma perícia e essa perícia resultou numa autuação de 3,5 milhões de reais. O problema é que nem sempre essa fatura é paga. Por causa de recursos, morosidade, o criminoso pode ficar impune.
A estimativa do Instituto Chico Mendes, que cuida da preservação de todos os parques federais, é de que 90% dos incêndios são dessa natureza. Outros 10% são por causas naturais, caso dessa área atingida por um raio. Para tentar amenizar esse problema, o Parque Nacional tem investido em prevenção junto às comunidades que vivem perto da reserva e ações que evitam a propagação do fogo em casos de emergência. Uma delas são os aceiros, uma espécie de faixa sem vegetação que evita que as chamas se alastrem. A medida foi adotada nos terrenos vizinhos e dentro do parque. Se você tem um grande incidente, você tem maiores condições de não perder toda a unidade. Mas para que isso dê certo, a colaboração dos vizinhos é fundamental. Hoje, a pressão urbana é o que mais compromete a reserva, segundo essa pesquisadora. Não só por conta dos incêndios. A cidade chegou tão perto que há casas, empresas na faixa limite, ou até dentro da área de preservação. Você tem usos conflitantes. O ideal é que as unidades de conservação elas fossem permeadas por paisagens seminaturais, que possibilitasse o fluxo genético, assim como era anteriormente, né? Os animais no ir e vir, trazendo sementes, polinizando. Mais gente perto, mais problemas. Gramíneas e árvores nativas de outras regiões do Brasil ou países foram trazidas para o parque. Há mais de 120 espécies. 11 têm provocado danos sérios por devastarem o cerrado. O mesmo ocorre com a fauna, com a chegada de cachorros, gatos, ratos. Realidade que merece reflexão. O que nós podemos fazer exatamente é buscar os corredores ecológicos, estabelecer a zona de amortecimento, usos compatíveis com a unidade de conservação, adotar programas de manejo que tentem conter essas espécies exóticas invasoras. São os últimos redutos que a gente tem e não há outra alternativa que isso. E a gente volta a conversar com o diretor do Departamento de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, Mauro Pires. No Parque Nacional, o que agrava mais o problema? São as queimadas, são os incêndios ou é questão do desmatamento? Em geral, esses dois problemas andam juntos, né? Agora, aqui no parque, é claro que o problema do incêndio ele é mais recorrente nesse período seco, né, que acabamos de sair. No restante do cerrado, as duas atividades estão juntas, porque às vezes até para fazer a queimada, né, em geral, faz antes o desmatamento. Então esse é um problema que nós temos que olhar, porque ele traz tanto prejuízos ambientais, né, como aquecimento global, perda da biodiversidade, e também como problemas da saúde humana. Então, acho que isso o interessante dessa unidade de conservação, no centro aqui do Distrito Federal, é de aproximar a população e perceber o tanto que essa área é importante, como que a biodiversidade é importante para a nossa qualidade de vida. A gente pode dizer mais ou menos quanto do cerrado já foi desmatado, destruído? Nós temos um levantamento feito pelo IBAMA, né, Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, que diz que mais ou menos metade dos cerrados já foram desmatados, né? 48% até o ano de 2008 e aumentou um pouquinho, chegando quase a 50% agora em 2009 e 2010. Mônica, você tem alguma pergunta? Tenho. Em relação, Mauro, à questão do plano de preservação que está sendo feito pelo Ministério do Meio Ambiente, querendo comparar com o que é feito na Amazônia para poder controlar a questão do desmatamento e queimadas, como é que está isso atualmente para o Cerrado? Nós temos um plano que se chama PP Cerrado, né? Plano de Ação para Reduzir o Desmatamento e as Queimadas no Cerrado. Ele pensa toda a região, né, do bioma, e ele vem sendo executado desde o ano passado. Ele acabou de fazer um ano, né, de trabalho e é exatamente voltado para diminuir desmatamento, diminuir queimadas e trabalhar a qualidade de vida da população. Ok, Mauro, muito obrigada pela presença do senhor, diretor do Departamento de Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente. Obrigada pela participação. E a gente agora vai voltar a conversar com o repórter Leonardo Ribeiro, que está com 2 fiscais do Parque Nacional. Leonardo? É isso mesmo, Flávia. Ao meu lado estão aqui o Otaciano Matos e a Denise de Carvalho, que cuidam dessa parte de fiscalização aqui do parque. Quais são os problemas mais encontrados nessa atividade de vocês? Olha, principalmente a questão da ocupação irregular, entendeu?
construção ilegal, tem a questão também dos resíduos sólidos, que é uma ameaça muito grande ao Parque Nacional, tá? Mas a gente está aí para coibir toda essa prática, tá? No dia a dia. E tem muito trabalho? Muito trabalho, bastante. Vamos saber agora da Denise. Denise, muitas vezes a população comete erros, falhas, sem saber que está cometendo, às vezes não agindo de má fé. O que se vê é que falta um pouco de interatividade da população quanto aos procedimentos junto aos órgãos ambientais para que se haja com legalidade e não cause problemas, né? Que tipo de situação, por exemplo? Adentrar sem a permissão, ocupação irregular. Um dos maiores problemas do GDF é esse, né, do Distrito Federal. Agora a gente vê que algumas pessoas também dão alimentos para os animais, por exemplo, os macaquinhos que a gente vê aqui em volta da piscina. Isso é certo ou errado? É errado. É errado porque eles devem se alimentar com a vegetação nativa. Assim como o desmatamento também. O desmatamento, o fogo, né? A gente tem problema também, a população deve procurar saber quais são a forma de proceder para que não cause, danifique, né? Ok, obrigado pela entrevista. A gente continua aqui ao lado desta piscina, onde já tem algumas pessoas, Flávia. Ó, movimento tímido, mas já tem gente nadando, começando amanhã. É com você. Obrigada, Leonardo. Tem gente aí na piscina já e tem gente que usa o cerrado para educar, para ensinar, não só lições ligadas ao meio ambiente, não. Ao meu lado, quem está aqui é o professor Paulo Pereira. Ele usa as lições do cerrado para ensinar matemática e ele chama isso de matomática. É isso mesmo, professor? Como é que você faz essa aula aí para os seus alunos que ficam lá em Planaltina? É isso mesmo, né? Bom dia. Bom dia. É a matomática, né? A matemática do mato, que a gente achou que poderia usar o cerrado também para com esse potencial que ele tem, que é uma das grandes diversidades aí do planeta, né? E como você ensina, então, essas dicas? Como é que você dá aula de matemática para os meninos? Dá uma amostra rápida para a gente, por favor. Bom, a gente fez o AB cerrado, né? Que vai o A do Articum, o B do Babatimão e aí vai até a letra Z. Aí tem o número 1, que são as folhas simples, o número 2, que é o jatobá, né? 2 folíolos, o número 3 é o piqui, o número 4 é a paina, o número 5 é o ipê. É de acordo com a quantidade das folhas, é isso que o senhor utiliza? Cada folha tem uma quantidade de folíolos que a gente elegeu como um número, né? Aí trabalha-se as letras, as formas, as texturas. E há quantos anos o senhor faz esse trabalho, misturando educação ambiental com lições da escola, com esses meninos lá em Planaltina? Já são 15 anos, né, que tem o projeto AB Cerrado. E eu queria que o senhor mostrasse isso aqui também pra gente, que é um outro trabalho. O senhor é mestre de capoeira, é isso mesmo? A gente faz o bicho serrador, né? A gente tem um AB cerrado também dos animais. Aí o bicho serrador a gente aproveita a madeira morta do cerrado, o resto de telhado, e faz esculturas, faz bancos, faz instrumentos musicais. Ok, muito obrigada, professor, pela sua participação e parabéns por esse trabalho lá com esses meninos. Obrigada. Aqui no parque, essa chuva que castiga essas áreas urbanizadas ajuda a manter o equilíbrio do meio ambiente. Mas de que forma isso é feito, a gente vai saber agora, de volta, conversando com o chefe do parque, Amaury Sena. A gente volta a conversar com o senhor. Então, a Mônica tem uma pergunta bem importante nessa questão de meio ambiente, né, Mônica? Qual é? Seria, no caso, em termos do plano de manejo, uma vez que o parque foi expandido, como é que está em relação a isso? Quando que a comunidade vai ter acesso à parte das cachoeiras? Se isso está previsto no plano de manejo? Bom, a demanda pela revisão do plano de manejo, né, que seria a nossa tarefa agora, ela já foi repassada para a nossa diretoria. Nós acreditamos que no próximo ano esse trabalho já deva iniciar, né, dentro de um processo administrativo formal do ICMBio, onde a gente vai fazer todas essas discussões, né, de como a gente vai poder ofertar e quando essas atividades para a população. E como vão ser essas atividades? Porque a gente sabe que boa parte da água do Distrito Federal é preservada por causa desse parque, né? Não, a primeira premissa é que nós devemos ter essas atividades compatíveis com a manutenção da biodiversidade, sem que essa atividade humana possa prejudicar a qualidade ambiental. Isso tem que ser um estudo que leve para essa decisão. Também nós já temos uma monitoria
da área de uso público da parte criada em 1961, os primeiros 30 mil hectares, do total dos 42 mil, que essa monitoria deve ficar pronta nos próximos 60 dias, onde nós vamos ter novas atividades a serem oferecidas para a comunidade, incluído o uso de bicicletas, por exemplo. E outra pergunta é, existe agora um estudo que vai ser feito, um estudo de impacto ambiental pela CAESB para a área de Santa Maria? Está sendo feito um estudo agora novamente, porque eu sei que a partir de hoje o IBGE entra aqui fazendo uma coleta de peixes aqui para esse estudo. Então como é que está isso? Exatamente, nós temos 2 estudos que estão sendo conduzidos pela CAESB, um referente à represa de Santa Maria e outro referente à captação do Ribeirão Bananal, que deve acontecer nos próximos anos. Então são 2 estudos para buscar atualizar hoje a qualidade ambiental desses dois corpos d'água e depois acompanhar nos anos seguintes, né, para que nós possamos ter um cuidado para manter essa qualidade persistindo no futuro. Ok, muito obrigada pela sua participação, chefe do Parque Nacional, Amaury Sena. Muito obrigada e parabéns, né, pelo parque. E agora a gente vai ver como é feita as visitas. Quem são as pessoas que vêm aqui no parque? O Leonardo Ribeiro, ele está agora com o presidente da Associação dos Produtores do Núcleo Rural do Lago Oeste. É isso mesmo, Leonardo? Flávia, antes da gente falar sobre os frequentadores do parque, eu vou bater um papo aqui com o Wilson Auerswald, que vai nos dizer como é que é o trabalho da comunidade, o Lago Oeste, que fica bem aqui em volta do Parque Nacional. O que a comunidade tem feito no sentido de evitar que problemas de lá passem para cá? Muito bem, Maria. A Asproeste é uma associação que congrega todos os ocupantes da região do Lago Oeste. E nós temos buscado divulgar intensamente a questão do meio ambiente, entende, na nossa região. Por nós estarmos nas proximidades do Parque Nacional, fazendo praticamente uma divisa com o Parque Nacional na sua grande extensão, né? Isso é importantíssimo. Importante, vale colocar aqui para vocês, que o Núcleo Rural Lago Oeste, ele tem procurado sempre uma parceria com o Parque Nacional. Tem se colocado sempre à disposição da direção do Parque Nacional para que nós possamos promover ações conjuntas, entende, na região. Por exemplo, nós estamos nos preparando já para o próximo ano, através do Centro do Corpo de Bombeiros, entende, para fazer um treinamento, entende, de pessoal para a questão de incêndio na região. Muito obrigado pela entrevista, justamente para evitar aquilo que a gente viu no bloco anterior, né? O incêndio do lado de fora passar para dentro do parque. Agora sim, nós vamos ver numa reportagem da repórter Maria Fernanda quem são os frequentadores do Parque Nacional. 2 trilhas levam os visitantes a um caminho cheio de descobertas. E é atrás de descobertas que esse grupo se reúne no Parque Nacional de Brasília. Às vezes a gente está na trilha fotografando alguma coisa e o visitante passa e ele fica curioso. Então o grupo já ajudou assim, a chamar a atenção do público justamente para essa riqueza de aves que tem aqui no nosso parque. E parte dessa riqueza foi descoberta por eles, os observadores de aves. No grupo tem fotógrafos, biólogos, empresários. Não importa a profissão. Na medida em que os observadores de pássaros fazem os seus registros e têm a possibilidade de divulgar, a população do Distrito Federal e de uma forma geral passa a conhecer aquilo que tem no Parque Nacional de Brasília. De amantes do parque a colaboradores. Deise é voluntária, Leandro estagiário. Parque afora, os 2 seguem em busca de plantas invasoras. E a gente consegue mapear todas as áreas do parque que tem a ocorrência desse tipo de gramínea invasora. Aí, desse momento, a gente vai traçar um procedimento para tentar erradicar ao máximo essas exóticas que afetam o bioma. Luiz procura o cerrado nativo. Fotógrafo profissional, ele busca detalhes do parque, que para ele é o quintal de casa. Sempre você vê alguma coisa diferente. O verde está sempre diferente. Todas as épocas do ano, no frio, na chuva, na seca. É importante um trabalho porque a gente faz uma integração parque-sociedade e é uma iniciativa de cidadania. Qualquer pessoa da sociedade vizinho de um parque nacional, que tem o amor à causa, pode se engajar nesse projeto. Outras informações sobre esse trabalho voluntário é só você buscar na internet. O endereço é www.icmbio.gov.br.
E o Parque Nacional também é um laboratório a céu aberto. A gente volta a falar do parque, que completa 50 anos. Além do desenvolvimento de pesquisas para entender melhor a fauna e a flora da região, aqui também são feitos estudos para desenvolver novas tecnologias para a preservação das espécies. Conservar o cerrado, manter a fauna nativa da região, servir de espaço de lazer e de pesquisa. Essas não são as únicas funções do Parque Nacional. A reserva é como se fosse o pulmão do Distrito Federal. Muito do bem-estar que nós temos em Brasília, no clima, especialmente na estação seca, é amenizado pela capacidade da vegetação do parque em absorver e reter poluentes do ar. Do parque também saem 25% da água consumida no DF, com uma vantagem, a qualidade. É a única represa do DF em que você tem uma proteção das nascentes, das cabeceiras. É uma água de excelente qualidade. Essa água ela tem um mínimo de tratamento, ela é uma água praticamente pronta para chegar no consumidor final. As contribuições que o Parque Nacional dá à sociedade não param por aí. A área é muito usada para pesquisas, que no futuro podem resultar em medicamentos, novas tecnologias ou ajudar na preservação de espécies. Márcio é um desses pesquisadores que buscam soluções para os problemas. Há 6 meses começou a monitorar o solo na divisa do parque com o lixão da estrutural. Identificou que há indícios de contaminação. Um dos maiores problemas é que podemos contaminar o Lago Paranoá e, futuramente, o objetivo de utilizar aquela água para consumo de abastecimento, vai ser prejudicado pela presença do contaminante. Já a preocupação desse grupo é com os animais. Desde 2004, os cágados que vivem próximo a essa lagoa, dentro do parque, estão sendo monitorados. Cerca de 80 animais já receberam esse equipamento. Eles são localizados por meio das ondas de rádio que são emitidas. Os cágados pesquisados são nativos da região. Assim como já é feito com outras espécies da fauna e da flora, o objetivo do trabalho é um só: evitar a extinção. Os indivíduos demoram muito para se reproduzirem, portanto é uma espécie que pode estar muito em breve em risco de extinção em virtude dessa taxa lenta, de substituição e o avanço da destruição dos habitats naturais. Ao meu lado, o presidente do Instituto Chico Mendes, o Rômulo Mota. Bom dia novamente para o senhor, A gente já conversou no comecinho do jornal. E a nossa comentarista de meio ambiente tem uma pergunta especial, uma pergunta técnica para o senhor, Do ponto de vista do Parque Nacional em termos regionais, a gente sabe que existem as áreas prioritárias e que isso faz parte de um contexto maior, no caso do Cerrado. Como é que está isso, as áreas prioritárias, o Parque Nacional dentro desse contexto do Distrito Federal, dessas áreas prioritárias? Bem, nós temos um conjunto de unidades de conservação no Distrito Federal, algumas privadas, algumas estaduais e algumas federais. Nós estamos buscando uma integração com o governo do Distrito Federal. Recentemente nós tivemos inclusive reunião com a Secretaria de Meio Ambiente, secretário Eduardo Brandão e secretário Magela, para que a gente pudesse integrar e trabalhar na perspectiva, ver de forma estratégica a inter-relação entre as áreas de conservação federais e estaduais. E com isso nós podermos, primeiro, nos ajudar no ponto de vista de implantação dessas unidades e depois ter um planejamento. Nós precisamos entender para onde vai e o que nós queremos fazer com a conservação do Distrito Federal. Então, para isso é essencial esse primeiro passo, que é a articulação entre as instituições que são gestoras de áreas protegidas no Distrito Federal. Muito obrigada pela participação do senhor, obrigada Mônica também. E agora a gente vai dar uma olhadinha em umas imagens do Parque Nacional que nunca foram vistas pelo público. Até que o fotógrafo João Paulo Barbosa decidiu revelar toda essa beleza numa pequena exposição. Parte dos 42 mil hectares do Parque Nacional de Brasília veio para esta sala, no Museu da República. Durante 2 anos, as lentes de 3 fotógrafos capturaram detalhes em áreas restritas, que não são visitadas pelo público. A rica flora do Cerrado, a diversidade da fauna, o trabalho de pesquisadores, a diversão das pessoas na água mineral, o perigo do fogo e o esforço dos brigadistas no combate às chamas. Imagens antigas dos anos 60 foram recuperadas. Nelas, o cercamento do parque e as construções da primeira portaria e da barragem Santa Maria. Foi a primeira vez que um fotógrafo teve uma permissão para fazer um trabalho tão longo no parque.
Então, eu realmente fico satisfeito de poder mostrar o melhor do parque para a população de Brasília, para os moradores do DF. Todas essas fotos ficam em exposição até o dia 24 de dezembro no Museu Nacional, ali no Complexo Cultural da República. Além de fotografias, o Cerrado também é eternizado em várias músicas, uma delas Águas do Cerrado, de Rodrigo Galvão e Paulo Córdova, que está aqui conosco. Por que cantar o Cerrado? Bom dia, Léo, bom dia ao Distrito Federal. Bem, na verdade essa música surgiu da vontade de estar nas cachoeiras, de estar curtindo esse outro lado de Brasília, que não é o concreto, que todo mundo conhece o concreto. Vamos mostrar para o pessoal um pouco dessa magia que é essas cachoeiras, esses rios, todas essas coisas. Surgiu Águas do Cerrado. Vamos lá? Vamos nessa. Banho de cachoeira, fecha o Planalto Central. É como estar na praia curtindo o litoral. No rio ou corredeira, no poço ou na lagoa. A turma na cachoeira fica toda numa boa. Tiquira, Poço Azul, Mumunhas e Indaiá. A quebrada dos deuses, cachoeira do altar. Topázio,